Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, professora de História, você já me conhece, e hoje a gente vai continuar se aventurando na história juntos. Mas antes, é bem importante você lembrar que tudo aquilo que eu for conversar com você tá lá no seu livro didático de História. E por que é importante você saber disso, né? Para que se um dia você quiser consultar, quiser lembrar das informações que eu conversei aqui com você, saber que tá lá no seu livro, tem algum lugar que essas informações elas foram retiradas. Bom, mas vamos para o nosso assunto, porque eu sei que você tá curioso, quer aprender mais sobre história, para contar pra galera que mora aí com você. E hoje a gente vai falar de algo que tem tudo a ver com a nossa vida, porque tá presente na nossa vida. A gente vai falar sobre a escrita. Sim, eu sei que você deve estar pensando que isso é assunto de português, mas no nosso caso aqui, a gente vai entender como que surgiu a escrita, a história dessa escrita. Será que desde sempre as pessoas escreviam? Tinham cadernos igual eu tenho aqui? Ou não? Gente, nem sempre foi assim. E é o nosso papel, investigando na história, que a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Aqui trouxe para vocês a imagem, certo? De uma das escritas mais antigas do mundo. Essa é uma tábua de argila, tá? Com mais de 4.600 anos da região da Mesopotâmia. E a gente pode perceber que nela, né, não tem assim a escrita que a gente está acostumado, das letrinhas. Não, tem diferentes símbolos e esses símbolos existem diferentes significados. Então, gente, a gente começa a perceber que assim, a escrita não surge de um dia para o outro com as pessoas fazendo letras. Não, ela vai surgir a partir de símbolos. E a gente vai entender isso nas mais diferentes sociedades. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade maia. Essa sociedade é uma sociedade que existiu na região atual da onde é o México, tá? Para vocês se localizarem aí geograficamente. E há mais ou menos 3.000 anos, eles começaram a fazer escritos em um papel feito com casca de árvores e também começaram a entalhar, ou seja, fazer desenhos em cerâmicas, tá? E também nas pedras. E aí, dessa forma, eles começaram a escrever códices. E que são isso, né? O que é isso? São livros onde eles registravam seus conhecimentos sobre astronomia, ou seja, sobre o céu, sobre aquilo que eles enxergavam, e também sobre suas religiões. Agora, continuando viagem pelo tempo, pela história da escrita, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a escrita lá da Suméria, certo? Da Mesopotâmia, que é bem aquela questão que a gente viu na primeira imagem que eu mostrei pra você aqui, né? Daqueles desenhos nas placas de argila. Então, nessa região, as pessoas começaram a escrever símbolos, tá? Eram chamados de escrita cuneiforme, porque eles utilizavam um instrumento que é chamado cunha. É como se fosse a forma da unha, tá? Quando faz numa argila, ou se você quiser um dia testar numa massinha, você vai ver que é isso. Para registrar suas leis, para registrar suas relações comerciais. Então, conforme eles iam vendendo, tendo relações comerciais, trocas, eles começaram a registrar ali também. Esses tabletes de argila, eles também escreveram suas leis, onde a gente pode encontrar o primeiro código de leis do mundo, que é o Código de Hammurabi. Gente, a Mesopotâmia, para você ter ideia, é uma das civilizações mais antigas do mundo. Então a gente começa a perceber isso, que essa escrita ela não surge do nada, as pessoas começam a pensar e elas começaram a utilizar símbolos para representar aquilo que elas queriam escrever. Continuando nossa viagem, agora a gente está no Egito. Pessoal, lá existiram, né, no começo, 3 tipos de escrita. Mas a mais famosa delas, que a gente tem até acesso quando a gente pensa em Egito, em pirâmide e tal, é a escrita hieroglífica. Ou seja, é uma escrita que utiliza também objetos, desenhos, para representar aquilo que eles queriam dizer. Mas essa escrita ela era utilizada para principalmente coisas religiosas. Então, nas pirâmides ou em coisas que sejam relacionadas à religião, ao mundo religioso deles, ela era utilizada. As outras eram utilizadas mais no dia a dia. E aonde eles escreviam e quem que escrevia? Primeiro que no Egito não era todo mundo que podia escrever. A gente vai perceber isso nessas sociedades antigas. Não existia escola, tal como a gente tem hoje em dia, não era todo mundo que escrevia, mas no Egito, o escriba, que era a pessoa responsável por escrever, e ele passava a vida dele escrevendo, ele era uma pessoa muito importante, tá? Considerada pelo faraó, que era o líder máximo do Egito. Porque era, tipo assim, gente, era uma honra escrever. Não era todo mundo que podia fazer isso, era muito difícil. Então existiam poucas pessoas que faziam isso. E aonde elas escreviam? No papiro, certo? Que é o quê? É um papel, é como se fosse um papel feito a partir de uma planta que se chama papiro, tá? Que tinha muito lá no Egito, até hoje tem.
ou também nos tabletes de argila. Então você vai perceber que não surgiu da mesma forma que a gente tem hoje em dia, os cadernos. Não, começa a surgir a partir de outras coisas, os modos que eles vão escrever e aonde eles vão escrever. E lá na China, gente, há mais ou menos 2000 anos, o papel foi inventado, o papel tal como a gente conhece, certo? Feito a partir das árvores. Mas lá na China, a escrita deles era chamada de logograma, porque eles também utilizavam símbolos para escrever, para demonstrar aquilo que eles queriam passar para as pessoas. E aí,